Boa noite para o nosso grupo querido. Nós estamos aqui mais uma terça-feira reunidos para o nosso grupo de estudos, que é o grupo de estudos de Direito Sistêmico, mas que tem por objetivo fazermos a leitura das obras que são democraticamente escolhidas pelo grupo lá do Facebook. E, atualmente, o nosso grupo está lendo a autobiografia do Bert, esse livro aqui, hoje retomando na página 113, ali no meio da página, enquanto participei do círculo. Lembrando, né, que a gente se encontra aqui todas as terças-feiras, nesse mesmo horário, nesse mesmo link do Zoom, e que esses encontros são todos gravados e ficam disponíveis lá no canal do YouTube do Hamilton. E foi justamente o querido Hamilton que teve essa ideia maravilhosa, original, de criar esse grupo, e ele convidou muita gente boa que fez e continua fazendo parte aqui desses encontros. E a gente gosta de nominá-los porque eles estão no nosso coração e a gente sente um carinho imenso. O Renato Bertatti, a Alice Satinho, o Osvaldo, o René Schubert e o Marcos Castro, que hoje está aqui conosco, numa situação um pouco inusitada, né, Marquinhos? Porque lá está faltando energia na casa dele, mas como esse grupo aqui é uma coisa assim, que tem uma energia por si só, ele está aqui conosco. A câmera dele vai ficar fechada, pessoal, por enquanto, porque ele só está, inclusive, pelo celular. Então, se acontecer alguma coisa, a gente já sabe por que foi, mas ele disse que está aqui inteiro à disposição do nosso grupo. E hoje, Marquinhos, nós temos uma leitora, que é a Paula Lima, e foi muito interessante, porque eu contei o relato da Paula para mim ano passado, e ela entrou no grupo, e é bem raro ela conseguir, então estou bem feliz com essa coincidência. Então é isso, acho que eu já falei todos os recadinhos, ainda estou me acostumando desde a volta das férias, viu, Manuela querida? Voltei das férias, fiquei meio esquecida das informações. E é isso, Marquinhos, eu te passo a palavra com muito carinho pela sua presença e sua entrega maravilhosa, até mesmo no escuro faltando energia. Boa noite, Lari, querida. Obrigado aí pela acolhida. E quero dizer que eu estou aqui, sim. Então, talvez vocês não estejam vendo minha imagem aí, mas nós estamos juntos para fazer essa leitura. E aí, como diz a Sofia, assim, vamos começar a respirar e para a luz voltar por aqui. Vai voltar, tá? Eu tô aqui acompanhando e, por enquanto, eu consigo fazer isso pelo celular. E obrigado aí já por entender essa situação. E assim que retornar aqui a luz, eu também já ligo aqui os equipamentos. E aí a gente pode seguir. Obrigado, viu, Larissa? Obrigado a todos. Posso começar? Pode, Paula, por favor. Paula Lima, eu pensei que tem uma cantora, né, que chama Paula Lima. Tem sim. Vamos lá. Enquanto participei do Círculo de Psicologia Profunda de Salzburg, pediram-me para apresentar uma palestra. Algum tempo antes, li por acaso o livro O Grito Primal, de Arthur Janov, publicado em 1970. Fiquei fascinado pelo seu método, que introduzi com êxito no trabalho de dinâmica de grupo. Nascido em 1924 em Los Angeles, Arthur Janov era doutor em psicologia e, inicialmente, até o final dos anos 1960, trabalhou como psicoterapeuta em consultório particular, seguindo a linha freudiana. Em seguida, desenvolveu seu próprio método, com a terapia primal. Janov partia do princípio de que experiências e vivências traumáticas na primeira infância e a dor primal a elas relacionadas seriam responsáveis não apenas por doenças psíquicas, mas também por doenças físicas. Segundo Janov, apenas quando essas associações psicofísicas são reconhecidas e os sentimentos profundos que delas resultam são permitidos, é que se manifestam alterações permanentes de comportamento. Desse modo, comportamentos relacionados à compulsão por compras e por drogas, ao alcoolismo, à compulsão por comida e por jogos servem para reprimir os traumas. Na terapia primal, a dor primal e os traumas
são revocados na consciência e os mecanismos de defesa são superados. Assim, é liberado o caminho para uma vida saudável e em conformidade com a própria essência. A fase intensiva da terapia primal, com até 3 horas diárias, costuma durar 3 semanas. Após esse período, seguem-se até 3 sessões semanais. A terapia ocorre em um espaço com isolamento acústico, acolchoado e sem janelas, no qual os clientes se deitam isoladamente ou em pequenos grupos em esteiras. O cliente retorna cronologicamente às suas lembranças e relata os acontecimentos. Traumas reprimidos voltam à consciência e são revividos em nível corporal como vivências primais. Os sentimentos dolorosos a elas ligados devem ser intensificados por meio de gritos, choros e respiração ofegante, recurso também adotado pelo guru indiano Bhagavan Rajneesh, mais tarde chamado de Osho. De resto, entre os clientes mais famosos de Janov estavam o ex-Beatle John Lennon, assassinado em 1980, em Nova York, e sua mulher Yoko Ono. Já em 1970, depois de ler The Primal Scream, o casal entrou em contato com Janov. John Lennon sofria sobretudo por seu relacionamento com os pais. Seu pai abandonara a família quando o cantor e compositor ainda era bebê. Sobrecarregada, sua mãe Julia Lennon entregou-o aos cuidados de sua irmã, Mimi Smith. Mãe e filho só se reaproximaram cerca de 10 anos mais tarde. Porém, em 1958, Julia Lennon morreu, atropelada por um policial embriagado que estava fora de serviço. Mais um trauma para John Lennon, que na época tinha 17 anos e teve pouco tempo para vivenciar a proximidade com a mãe. Após a terapia primal com Arthur Janov, John Lennon escreveu a canção Mother, lançada em 1970 no álbum John Lennon Plastic Ono Band, que dizia: Mother, you had me, but I never had you. Mãe, você me teve, mas eu nunca tive você. E Father, you left me, but I never left you. Pai, você me deixou, mas eu nunca o deixei. O refrão de 2 versos no final da canção, Mama don't go, Daddy come home, mãe não vai embora, pai volte para casa, intensifica-se até se tornar um grito comovente. Puro Primal Scream. Minha palestra sobre o livro The Primal Scream, de Arthur Janov, no Círculo de Psicologia Profunda de Salzburgo, não agradou. Em seguida, o professor Caruso me chamou e explicou que eu não poderia continuar como membro do círculo. Portanto, expulsou-me. Mais do que isso, comunicou-me que rejeitaria meu reconhecimento como psicanalista. Como bispo de uma igreja ortodoxa, não posso aceitar alguém do movimento Jesus People, movimento de Jesus. Declarou literalmente. Jesus People era um movimento cristão popular surgido na costa oeste americana, que atingiu seu ápice no início dos anos 1970 e expandiu-se pela Europa. Orientava-se em parte pela ideologia hippie, uma vez que a maioria de seus seguidores vivia em comunidades e se opunha às ritualizações e aos sistemas eclesiásticos. Seu objetivo era recuperar o que Jesus realmente queria. Portanto, metaforicamente, o que a declaração de Caruso queria dizer era isto. Traduzindo, ele, como guardião do cálice sagrado da psicanálise, não aceitaria ninguém que defendesse outros métodos terapêuticos ou novos métodos. Na verdade, suas palavras nada mais eram do que o juramento antimodernista da Igreja Católica. Anos mais tarde, o Círculo de Psicanálise de Munique reconheceu minha formação. Em 1982,
recebi da Associação de Médicos da Seguridade Social da Baviera a autorização para atuar como psicoterapêutica não médico na área da chamada grande psicoterapia. Mais tarde, devolvi essa autorização, uma vez que eu não oferecia terapias individuais nem de grupo, tampouco trabalhava como psicoterapeuta no sentido da nova lei de psicoterapia. Olhando retrospectivamente, nada poderia ter sido melhor do que a expulsão do Círculo de Psicologia Profunda de Salzburgo. Eu havia deixado um matoleiro e tomado novos rumos. Na verdade, o caminho estava livre para eu fundar mais tarde a constelação familiar. Inicialmente, continuei a buscar outras formas de terapia que me enriquecessem. Assim, participei de um curso da psicoterapeuta, psicanalista e analista de grupo americana Fanita English, que, quando escrevi este livro, estava perto de completar 102 anos. Ela havia desenvolvido a análise transacional do psiquiatra americano Eric Berne, 1910-1970, que utilizava as formas de comunicação para interpretar o indivíduo em relação à sua percepção da realidade e à configuração de sua própria história de vida. Em 1969, publicou o inovador What Do You Say After You Say Hello? The Psychology of Human Destiny. O que você diz depois de dizer olá? A psicologia do destino. O livro trata da teoria do script, pertencente à análise transacional, que Fanita English, como ex-aluna de Berne, também apresentou em seu curso. A teoria do script parte do princípio de que todo indivíduo segue seu próprio roteiro, ou seja, seu script, arraigado na infância como um programa inconsciente de vida, e que evolui até se transformar em um padrão de comportamento em todas as relações. Berne supunha que um script surge por meio de instruções negativas dos pais durante a infância. Na maioria das vezes, a teoria do script funciona por meio de contos de fadas, romances ou canções que cativaram os clientes na infância, antes do 5º ano de vida, e na fase adulta, nos últimos 2 anos. As principais mensagens subjacentes a essas obras são interrelacionadas e resumidas em uma mensagem determinante para a sua vida. Para tanto, Berne oferecia soluções especiais. Mediante a conscientização desse padrão, é possível sair do próprio script. Também introduzi a teoria do script em minha dinâmica de grupo, e isso sempre me trouxe excelentes soluções. Porém, após algum tempo, esse método terapêutico me causou certa inquietação. Com ele eu estava assumindo algo grande demais para mim, e por isso abandonei a teoria do script. Somente mais tarde, com a constelação familiar, tornei a recorrer a ela. Paula, Sim. vamos só dar uma paradinha que daí você aproveita para respirar um pouquinho. Dizer que a luz voltou por aqui, então eu já estou mais organizado, fica mais fácil. E aí a gente pode só refletir um pouquinho assim esse caminho do Bert Hellinger, né? Então o Bert vem relatando tantas abordagens assim que ele trouxe, não é? E que também elas se interconectam ali com a constelação familiar, né? Então, e é interessante de ver como o Bert Hellinger se colocava ele mesmo, não é, para conhecer e experimentar e experienciar esses métodos, essas abordagens, né? Então ele ia na análise transacional, ele ia na teoria primal, do grito primal, ele mesmo fazia, né, aquelas terapias para depois ele ter, então, essa experiência. Então, eu sempre via o Bert, assim, quando o Bert fala que ele escreve algo não a partir de teoria, mas sim a partir da vivência, é porque ele realmente vivenciou.
Ele realmente se colocou e ele ia lá, passava 6 meses fazendo a terapia primal e depois ele tinha as suas impressões e também passava isso adiante de alguma forma. Então aqui é um pouco da trajetória, tudo que o Bert trouxe para nós, né, e que hoje também existe na constelação familiar. Muitas vezes nós podíamos ver o Bert utilizando esses recursos, né, para tratamento do trauma, e quando o Bert Hellinger fala para nós também do movimento de amor interrompido, e aí nós também podemos fazer uma correlação com trauma, e essa abordagem de tratamento e como é que eu volto e como é que a gente pode encaminhar para uma solução, e é sempre trazendo a consciência, né? Sempre trazendo à luz mais consciência para que você possa, por si mesmo, ou com um suporte ali, por um período, seguir adiante. E uma vez também nós estávamos fazendo uma abordagem, inclusive eu estava escrevendo sobre isso com a Priscila Carvalho, muitos de vocês devem conhecer, uma amiga querida, e a gente estava fazendo justamente essa junção do amor interrompido, não é? Com essa terapia do trauma. E a gente foi lá buscar, que também vem algo da análise transacional, lá o triângulo de Karpman, vocês devem conhecer, muitos já devem ter ouvido falar, né? Essa questão da postura da vítima, do perseguidor e do salvador. Né? Então a gente fez uma correlação com esse amor interrompido que o Bert Hellinger traz, e esse tratamento de traumas que também vem desde essa época aí, junto com a análise transacional. E a gente foi fazendo e vendo o quanto se complementavam, né? O quanto se auxiliavam, o quanto cada uma trazia um suporte, né? Um recurso um pouquinho diferente, com algumas nuances, mas um recurso, seja para o terapeuta, para o facilitador, seja para o cliente. Então, Bert Hellinger trouxe tudo isso assim nessa sua bagagem também para a constelação familiar, o que tornou essa constelação realmente do Bert Hellinger algo próprio. Então só queria dar essa paradinha e dizer que eu estou por aqui. Como é bom te ver, querida. Eu estava aqui na respiração. Ah, Eu que não, bom, Lari, obrigado. eu não sei se alguém tem alguma pergunta ou alguma questão para fazer. Pode levantar a mão ou escrever no chat enquanto o pessoal vai escrevendo no chat ou levanta a mão. Eu achei muito bonita essa parte aqui que ele fala, que ele, com humildade, ele fala assim: eu estava assumindo algo grande demais para mim e por isso abandonei a teoria do script. E que ele conta, né, que mais tarde, com a constelação familiar, tornou a recorrer a ela. É muito lindo a gente ver essa clareza e essa humildade com que ele fala, né? Era algo muito grande, eu abandonei. Mas não significa que ele abandonou e depois não pudesse retornar, né? Tanto que ele também aqui esclarece que com a constelação ele tornou a retornar a, a, a essa ferramenta. E a gente sabe, né, que o amigo dele que escreve o prefácio, o Dr. Rudiger, ele é o grande nome vivo hoje, né? Eu tenho a honra de falar dele, enfim, a presença dele na minha vida é incrível. E quem tiver interesse, né, Marquinhos, eu acho que o vídeo da aula do professor, da palestra do professor Rudiger está disponível no Vimeo da escola, do site lá da escola Hellinger. É isso. Eu não consigo falar Exato. muito, gente, porque eu estou envolvida no assunto, eu me emociono e ainda é muito profundo para mim. Foram 2 anos trabalhando com o Dr. Rudiger e ainda é muito emocionante para mim, ainda é muito profundo. Isso. Quem teve a oportunidade de conhecer, de estar com o Bert em algum momento assim, talvez tenha percebido que também ele trabalhava, não é? Com a teoria do script. Uma vez em um seminário no México, o Bert trabalhou bastante. Ele se colocou à disposição para trabalhar dentro dessa análise, não é? E era muito legal de ver assim, era muito gostoso de ver
essa abordagem, né? Como é que o Bert trabalhava, assim. Então, aqui ele explicou até um pouquinho de como funciona essa, vamos colocar, por assim dizer, metodologia, mas vai muito além disso, né? Então, de se escolher algo que se marcou ali na primeira infância, e aí poderia ser geralmente uma história, um conto de fada, mas nem sempre era isso. Às vezes era uma música, né, uma cançãozinha, às vezes um poema, algo que realmente marcou, e depois ele pegava lá na fase da adolescência um outro evento marcante, seja uma história, um poema, uma música, e ele fazia a correlação desses dois, e dali ele mostrava qual era esse script de vida. E muitas vezes o que eu vi é que nem sempre também era fácil reconhecer esse script, não é? Talvez se a gente pensar assim agora, olha, qual é a sua música, qual é a sua história, qual é o que é que realmente te chamou a atenção e que te marcou como criança, talvez não seja fácil. E aí era toda aquela postura do Bert Hellinger de dar esse suporte sem agir e ali ao lado dessa pessoa, acompanhando essa pessoa até que ela pudesse chegar realmente no seu script e chegar e ter a consciência de como é que também agora, conhecendo esse script, ela pudesse fazer algo um pouquinho diferente. Então é algo realmente bem marcante e muito forte quem teve a oportunidade de fazer esse trabalho. E a Larissa está aqui dando esse depoimento, falando do Rudiger, né, Dr. Rudiger. Na Alemanha, ele, nos 2 últimos anos, ele teve esse trabalho, né, conosco lá, e alguns fizeram esse trabalho de forma individual ali, então isso foi muito legal. E eu sei porque que a Larissa está falando, porque ela esteve ali realmente ao lado do Rudiger e pôde conhecer bem próxima como é a maneira dele trabalhar, como é a maneira dele se apresentar. E no ano seguinte, ainda ter a oportunidade de seguir com a complementação do trabalho iniciado no ano anterior. Então, realmente, assim, algo que nos toca e que é bastante profundo, né, Lari? E esse vídeo está disponível sim, tá, gente? Eu não sei como é o nome que foi dado, mas se vocês colocarem o nome do Rudiger Rogol, esse vídeo, uma palestra que ele fez em um dos seminários na Alemanha, e ele conta a experiência dele, inclusive o falecimento da esposa dele, como foi isso, e para mim foi um momento muito marcante durante aquele seminário, ouvi-lo dizer a sua experiência dentro da análise transacional e também a sua experiência de vida. Vale a pena ver. Sim, a Adriana perguntou no chat aqui o nome do vídeo. Pelo que eu me lembro, estava no site da Hellinger, no Vimeo da Hellinger também, mas como o Marquinhos falou, se colocar no YouTube pelo nome do Dr. Rudiger, vai encontrar também esse trabalho. E foi nos Dias Internacionais, né? Se tiver lá aquela opção dos Dias Internacionais Hellinger, foi nesse momento que está lá a palestra. Ó, nossa querida amiga Manuela já colocou ali. Ah, Manuela, muito eficiente. Grata, Manuela. Marquinhos, eu não estou vendo ninguém com a mão levantada e os comentários aqui do vídeo a Manuela já conseguiu compartilhar. Tá. Se a Paula então puder, podemos continuar. Tá bom. Em 1974, viajei para Los Angeles e me apresentei a Arthur Janov, para com ele fazer uma formação em terapia primal, com minha esposa Herta. Por 5 meses frequentei o centro de Janov durante várias horas todos os dias. Em seguida, estendi minha formação por mais 4 meses com um dos seus alunos em Denver. Antes de iniciar a formação no Instituto de Janov para a terapia primal, fui chamado ao seu escritório, onde me apresentaram um contrato de 10 páginas que listava amplamente tudo o que eu teria de fazer mais tarde. Dele constava, por exemplo, quantos % de meus rendimentos teriam de ser destinados a Janov. Não o li direito e assinei de imediato. Depois fiquei tranquilo. Sou rápido em prometer as coisas. Não me incomodo nem um pouco em fazer uma promessa. De todo modo,
depois faço o que considero correto. Nesse sentido, encontro-me inteiramente além da moral. Com efeito, quando alguém quer uma promessa, é porque não a merece. Mas a faço mesmo assim. A pessoa fica satisfeita e eu livre. Outros alunos de Janov se rebelaram contra o contrato e posteriormente acabaram sendo vítimas de sua vingança. Comigo ele não precisou fazer isso, pois eu havia assinado e ele ficou contente. Contudo, reconheci que a terapia primal só tem um efeito libertador quando os sentimentos que nela se desenvolvem são essenciais. Porém, com certo treino, também é possível entrar neles. E isso causa exatamente o contrário daquilo que a terapia pretende, pois impede a despedida da infância. Após algum tempo com Janov, constatei que muitas reações durante a formação eram puro teatro. Por exemplo, quando algum participante do seminário fazia aniversário, recebia um bolo de presente e era, por assim dizer, obrigado a chorar, pois havia recebido algo que não tivera na infância, ou seja, atenção e dedicação. Certa vez observei uma participante do curso, que era terapeuta, recebendo o bolo. Ela chorou de maneira comovente. Mais tarde eu lhe disse: sua reação não foi autêntica. Foi fingimento, não? Sim, ela respondeu, mas é assim que se deve agir aqui. Esse choro era um código de comportamento que já não tinha nada a ver com o crescimento interior. A terapia primal foi muito importante para mim. No entanto, após algum tempo, percebi que poderia facilmente conduzir a um impasse. Corria-se o risco de permanecer preso na regressão. Embora grande parte dos sentimentos manifestados durante a terapia fossem muito dramáticos, não tinham força. Designei-os como sentimentos secundários, em oposição aos primários. Muitos sentimentos estão relacionados a uma situação real. Por exemplo, a morte do pai, a perda da mãe, a uma separação precoce da mãe, a morte de um filho ou ao amor entre homem e mulher. Em todos esses sentimentos, os olhos estão abertos. Quando nos tornamos testemunhas de tais sentimentos, podemos tomar parte neles, sem renunciarmos a nós mesmos. De fato, sentimos-nos enriquecidos quando tomamos parte nesse sentimento. Sentimos-nos mais humanos. Chamo esses sentimentos de sentimentos primários. Quando eles se mostram, não é preciso haver nenhum consolo, nem intervenção externa. Se alguém tenta intervir, só vai perturbar. No sentimento primário, o indivíduo está totalmente concentrado em si mesmo e tem força. Outra coisa importante aqui: após um sentimento primário, é possível agir. Portanto, é claro o que se deve fazer. Do sentimento primário, vem a força para a ação. Com os sentimentos secundários é diferente. Eles servem à rejeição de outro sentimento e enfraquecem. São o substituto da ação. Em vez dela, os outros se sentem exortados a fazer alguma coisa, mas sabe que será em vão. Pessoas que se encontram nesses sentimentos mostram aquele que tenta consolá-las ou cuidar delas, que também não poderá fazer nada. Por quê? Se eles alcançassem alguma coisa, elas também teriam de agir. Portanto, o sentimento secundário servem à rejeição de uma solução. Com eles, o problema é mantido. Por essa razão, nunca se deve lidar diretamente com um problema como esse, e sim tentar desviar a atenção. Por exemplo, fazendo uma piada. Ou então, ganhar tempo, usando um pretexto para desaparecer brevemente. Quando se retorna, em geral, o sentimento dramático já passou, pois o sentimento secundário
só existem na presença dos outros. Não compensam sem público. Acima de tudo, deixa-se alguém abrir os olhos nesse sentimento e olhar com atenção para alguma coisa. Pois, com os olhos abertos, o sentimento secundário não se sustenta. O curioso é que muitas vezes o verdadeiro sentimento por trás daquele secundário é exatamente o contrário do demonstrado. Com frequência, alguém ri ao abrir os olhos e depois de ter soluçado. Há outros tipos de sentimento que são superiores. Chamo-os de metasentimentos. São pura força. A eles pertencem a coragem, a serenidade, a alegria, a sabedoria. Pois a sabedoria também é um sentimento. O sábio sabe se algo funciona ou não. Por isso é sábio. Não sabe mais do que os outros, mas sabe o que funciona. Ô, Paulo, vamos dar uma paradinha de novo? Eu queria comentar com vocês aqui. Teve um momento que o Bert fala assim, quando se faz uma promessa, não é? E que ele fez a assinatura ali naquele contrato, e ele fala assim, eu assino, mas essa pessoa não tem a mim. E o Bert usava isso também quando nos seminários pessoas tentavam, por exemplo, tirar foto assim dele sem a permissão. Ele sempre dizia assim, essa pessoa não tem a mim. Essa pessoa pode levar algo, mas ela não tem a mim. E ele, assim, ficava bem tranquilo com relação a isso. E ele se liberava mesmo disso. E era algo muito resolvido dentro dele, né? Então, assim, claro que se anunciava, por exemplo, com essa questão de fotos, né? Olha, proibido tirar fotos e tudo. Mas se você soubesse chegar até o Bert, tivesse esse espaço, né? E o Bert sempre assim, era com muita humildade, com muito respeito. Primeiro pedir, e aí talvez você pudesse levar uma foto com ele. Mas ele dizia assim, isso não é importante. Para que isso, né? Não precisa disso. Essa pessoa quer levar algo de mim que ela não vai ter. E principalmente quando se fazia isso sem a permissão dele, o Bert Hellinger ficava muito bravo, muito bravo. E ele uma vez comparou essas pessoas que tiravam essas fotos sem a permissão como verdadeiros assassinos, que estavam entrando e ferindo a dignidade de uma outra pessoa e que não teriam essa permissão. Eu só quis comentar isso porque a hora que ele falou desse contrato, eu lembrei um pouquinho dessa imagem da fotografia de que quantas vezes as pessoas achando que levavam o Bert, mas não estavam levando o Bert Hellinger com elas, estavam levando outra coisa. Com relação aos sentimentos, aqui essa parte é uma parte bem legal, bem importante, quando a gente vai falar de sentimentos primários, de sentimentos secundários, né, de meta-sentimentos. E o Bert Hellinger sempre trabalhava com os sentimentos primários, sempre trabalhava com esses sentimentos que realmente estão caracterizados de uma forma mais profunda em nós e que, quando acessados, nos levam a uma ação. Porque muitas vezes esses sentimentos dramáticos, né, então tem verdadeiro assim um drama. E o Bert nos últimos tempos ele falava assim, a pessoa estava ali chorando e fazendo aquele de joelhos e ele olhava e falava assim, tudo teatro, tudo teatro. E aí imediatamente assim a pessoa precisa voltar, porque já não tem esse palco desse sentimento que é secundário e que não leva à ação. E uma das características assim que o Bert sempre falou para nós, olha, no sentimento primário, as pessoas estão de olhos abertos. Elas olham para aquilo que se apresenta, por mais difícil e por mais exigente que aquilo seja para elas. Nos sentimentos secundários, as pessoas geralmente fecham os olhos. E elas fecham os olhos e elas entram naquele sofrimento, entram naquele transe, por assim dizer, e ali, se não houver realmente algo que as tire, elas vão ficar durante muito tempo. E aí, talvez, olhando de fora, muitos olhem e pensem, nossa, né, quanto sofrimento. E olha que aqui é diferente de sofrimento e dor. A pessoa não acessa a dor mais profunda.
ela fica num campo mais superficial, e esse campo é o sofrimento, e é como se ela ficasse patinando o tempo todo e não vai para uma solução. E aí se torna, lembra que nós falamos do triângulo dramático lá atrás, assim, né? Um pouquinho assim daquele triângulo do drama. Logo, logo vem alguém que se coloca na posição de salvador, porque também não suporta ver aquele sofrimento, porque não suporta ver todo aquele drama e acha que tem que fazer alguma coisa, e ali se enreda e não sai disso. Ali não chega a uma solução. Para que a gente tenha uma solução, é preciso acessar esses sentimentos primários. Tá? É difícil falar para vocês assim, olha, a raiva é um sentimento primário, a alegria é um sentimento, alguma coisa nesse sentido. Por quê? Porque em algumas situações, algo se manifesta como esse sentimento primário que te movimenta, e em outras isso pode ser puro drama, puro teatro, e fica ali patinando e não leva adiante. Então a gente precisa estar juntos. Também eu não gosto de ficar classificando, porque a gente precisa estar juntos para verificar se naquela oportunidade, aquele sentimento e aquilo que está sendo demonstrado realmente é algo profundo que a pessoa está olhando, que pode olhar e que depois de olhar ela toma algo com isso. Então muitas vezes também me falam assim, olha, mas a constelação familiar vai ali, mostra algo e depois solta essa pessoa. E aqui agora também vale esse tipo de explicação, porque a constelação familiar, quando é facilitada nesses moldes dentro dos sentimentos primários, aquilo que se revela para a pessoa é aquilo que ela tem a força por si mesma para levar adiante. Claro que talvez precise de um suporte, de um apoio, mas nesses casos, o suporte e o apoio do facilitador está muito mais ligado à ideia de não agir, à ideia de permitir que aquilo se mostre, que aquilo se revele, para que a pessoa realmente possa enxergar e ter uma consciência bem maior de tudo aquilo que está sendo mostrado. Essa postura do facilitador é algo realmente assim que é preciso se internalizar para aqueles que estão e que trabalham principalmente com a constelação familiar, de realmente soltar e deixar aquela vontade de fazer algo. Isso não é um facilitador de constelação familiar. Né? E principalmente quando se trabalha com esses sentimentos primários, com esses sentimentos puros, com esses sentimentos verdadeiros. E quando o Bert Hellinger fala para nós dos metasentimentos, ele está colocando algo, uma grandeza ainda maior, nesse sentido de que é pura força, é ali, chegou, não é? E chegou nesse sentimento que chegou nesse impulso, chegou nesse passo adiante. Algumas vezes nós também já falamos aqui, né? Nossa, o Bert, ele sempre falava assim que ele sabia o próximo passo, né? Ele tinha essa certeza com ele e ele fazia essas coisas que, quer que eu assine? Eu assino. Mas você não tem a mim em nada, né? E ele tinha essa convicção e essa segurança, e por estar nessa segurança, nessa convicção, também tinha essa força, né? E assim seguia. E nesses metasentimentos a gente encontra também essa grande força para seguir adiante. Então, só passei um pouquinho, eu acho que eu vi que alguém escreveu alguma coisa sobre sentimentos, porque essa parte é bem interessante. E o que escreveram por aí, Larissa? Nós temos duas perguntas do João e da Valéria, que eu acho que um pouco você respondeu, e um comentário que a Cris fez. O João agradeceu, então, João, eu acho que essa sua pergunta foi respondida. Respondeu, João? Ó, Yeah. tô vendo que o nosso amigo Renê chegou por aqui. Isso. Oi, Renê, que bom te ter aqui. E a Valéria respondeu o seguinte, perguntou o seguinte, Marcos, Valéria, você não quer abrir seu microfone para perguntar? Você consegue? Eu vou ter que ler a minha pergunta. Então, você quer que eu leia? Leia com a sua voz, que tem outra... Bom, então, vou ler a minha pergunta, que eu fiz na hora, né? Então, boa noite a todos. E a minha pergunta, eu fiz duas até. Deixa eu ver aqui. Isso
ocorre quando a pessoa não quer realmente enxergar a questão, ainda não está pronta para amadurecer e sair desse sofrimento. Que lhe dá algum ganho de alguma forma ela está ganhando alguma coisa, então ela não quer ver isso, ela não quer enxergar. Seria isso? Isso que você descreveu, Valéria, acontece justamente nesse sentimento secundário. Não é que é justamente isso, quer dizer, a pessoa permanece nesse sofrimento. Lembra que algumas vezes a gente até falou assim que muitos preferem permanecer no sofrimento a encontrar um caminho que pode ser que leve a uma felicidade, né? Por quê? Isso que você colocou, qual é o ganho secundário que existe ao permanecer nessa situação? Ainda que seja o reconhecimento, e já que nós falamos hoje do triângulo aí, do Salvador, ainda que seja o reconhecimento para aquele que é o Salvador, vem ali e fala, nossa, e geralmente existe essa postura, né? Mas coitadinho, né? Como ele sofre, como pode talvez a vida ser tão cruel com ele dessa forma, e ele encontra esse aconchego e não sai disso, né? E aí, por isso que o Bert fala assim, aí mordeu a isca, aí ficou enredado, porque não olhou para os sentimentos primários, permaneceu nesse sentimento secundário, onde a própria vítima não quer sair dessa situação. Tem justamente isso que você falou, um ganho ao permanecer naquele sofrimento. E ali simplesmente permanece. E cabe então, assim, nesse trabalho com a constelação familiar, trazer isso justamente para esse sentimento primário. E muitas vezes é preciso assim, você deseja realmente ver algo, você deseja olhar para essa realidade da maneira que ela se apresenta, porque se for para se lamentar, certamente o que ela está buscando não é uma solução, mas apenas um aliado, apenas alguém para que fique ali ou consolando ou reclamando junto. E já viu isso assim? Essas pessoas sempre encontram isso, elas vão encontrar alguém para ou reclamar junto, e aí querem buscar isso, ou buscar um aliado, né? Mais alguém ali assim para estar ao lado e dar esse suporte que só permanece nesse sentimento que não leva adiante. É isso mesmo, Valéria, é bem isso que você colocou. Um dos aspectos é esse. Sempre há também um ganho, que a gente fala também de ganho secundário. Qual é o ganho, né, ao permanecer nessa situação? Ô, Renê, nós estamos, não sei se você chegou agora, se você quer comentar alguma coisa, nós estamos falando de sentimentos primários, secundários, metassentimentos, não sei como você está aí, sinta-se à vontade. Obrigado, Marcos, eu realmente acabei de chegar e eu estava até vendo aqui vocês discutindo, essa temática ela aparece bastante na Simetria Oculta do Amor, né? Quer dizer, logo no primeiro livro o Bert Hellinger já traz essa temática das 4 maneiras de se apresentar, né? Sentimentos também aí emprestados, né? Os transgeracionais e também os metassentimentos. E legal que você acabou de falar para a Valéria, né? A psicanálise ela usa muito a questão do ganho secundário, ou a própria psicossomática fala muito do ganho secundário. E é uma perfeita definição do sentimento secundário, né? Quer dizer, você tem aquele primeiro, que é o puro, talvez da criança livre, e aí logo em seguida vem a criança adaptada, vem a moral, vem o superego e fala, não, veja bem. E se vocês pensarem há quantos anos nós não fazemos isso, então a gente nem percebe mais os nossos primários e secundários e muitas vezes a gente fala, não, eu estou sendo super espontâneo. Você não percebe como o meu rosto está sendo espontâneo? Então, já é uma adaptação, né? Logicamente, a gente não está falando de algo negativo, ele é um sentimento adaptativo. A questão é que quando você vai entrar numa terapêutica, quando você vai fazer um trabalho de autoconhecimento, autodesenvolvimento, vai doer, porque essa armadura ela tá tão dura, ela tá tão engessada que te sufoca. E aí entrar em contato com o sentimento primário dói, né? Aí a gente fala, pô, não dá para fazer esse processo sem dor, né? Tomar aquela pílulazinha mágica, fazer desaparecer todos os sofrimentos anteriores e pum, já tô aqui evoluído. Não, ainda não descobrimos esse procedimento mágico. Mas é uma discussão muito boa, Marcos. Obrigado por me introduzir aqui.
Obrigado, Renê. Ó, a gente estava falando justamente aqui, Renê, um pouquinho antes da análise transacional, e a fala do Renê já traz um pouco disso, né? Esses estágios aí, quando a gente olha justamente para os pais, né, para a criança, então isso também vem desses conceitos aí da análise transacional. Eu vi que a Cris, Lari, colocou alguma coisa no grupo, e aí se você puder falar para nós. E o Renê Posso. falou também dos sentimentos adotados, né, gente? Esses sentimentos que são trazidos aí, assim, que não estão aqui, né? Esses sentimentos, então, que nos muitas vezes colocam, assim, tocam o destino de uma outra pessoa. E aí vem esse emaranhamento que a gente tanto fala dentro da constelação familiar, né? Viver esse sentimento que também é de um outro, que foi adotado. Vou ler aqui o que a Cris escreveu para a gente no chat, tá? Não sei se ela está podendo falar no microfone. Falou assim: os sentimentos secundários podem ser utilizados para condução hipnótica, para levar o cliente na linha do tempo, geralmente para olhar algo que se apaga na infância por um trauma. Essa seria a forma positiva desse sentimento, desse movimento. E aí ela continua. Metasentimentos vem dos estudos da PNL, onde a pessoa se dissocia e consegue entrar em contato com o que ela vive, fica mais leve. Até mesmo ela própria consegue olhar a solução. Milton Erickson trabalhava muito em metassentimentos. Dizia-se que ele levava o cliente para o teto da sala para que olhasse a si próprio. E interessante que a Cris está falando isso, e eu acho que nas páginas seguintes a gente vai ver o Bert falando sobre Milton Erickson, pelo que eu olhei aqui. Sobre o Erickson, ele também... Rapidamente. Agora, Marquinhos, a Adriana escreveu uma mensagem aqui no chat, mas eu acho que ela mandou aqui mensagem direta para mim, mas é uma pergunta que ela fez. Posso responder? Posso ler a pergunta dela? Pode, por favor. A Adriana perguntou assim: seria possível dizer como a culpa e a inocência atuam nesses três sentimentos? Nossa, agora vamos ver aqui. Que foi assim, uma pergunta tão direta, mas que com certeza eu preciso dar uma paradinha aqui. Assim. Culpa e inocência, tá? Nos sentimentos secundários. Sentimentos primários e sentimentos. Tá. Bom, aí nós vamos ter que fazer realmente olhar de uma forma mais ampla, assim. Eu não sei se é isso que talvez ela esteja pensando ou querendo, uma coisa muito objetiva, eu não consigo entregar isso de uma forma objetiva. Mas conseguimos perceber, sim, quantas vezes a pessoa que está, por exemplo, nesse sentimento secundário, e que nós falamos aqui que está ali patinando no sofrimento e não acessa essa dor profunda, como o próprio René falou, olha, dói, não é? É preciso olhar e para ir adiante de uma forma diferente, talvez precise passar um pouquinho por esse caminho de dor. E essa pessoa também pode estar realmente bastante inocente, com a sua consciência bastante leve, porque ali dentro daquele sistema, naquela determinada situação, é assim. E essas pessoas, e quando nós falamos aqui da vítima, por exemplo, a vítima muitas vezes, ela se sente injustiçada pela própria vida. Ela se sente como se fosse amaldiçoada pela própria vítima. E ali ela permanece. E ali também nós precisamos olhar para todo esse sistema, como é o sistema dessa pessoa, quais são essas informações que ela trazem desse sistema. O que é que acontece também com aqueles que estão nesse sistema? Eles também sofrem. Essa é a maneira de lidar e de permanecer na vida, porque se for assim, nós vamos olhar para isso como uma inocência mesmo. Quer dizer, eu estou exatamente da forma com que se faz, com que se age dentro do meu sistema. Né? E muitas vezes é preciso sim partir para essa má consciência que a gente chama, que é também dentro dessa má consciência levar esse certo grau de culpa, porque o pertencimento ele acaba em algum momento ficando assim, eu ainda pertenço aqui,
porque eu estou fazendo um pouquinho diferente, e aí, quem perguntou, eu esqueci o nome, vem também essa sensação de culpa, não é? Muitas vezes é preciso ir adiante, e para isso é preciso atravessar esse lugar da culpa. E essa historinha aí da culpa e inocência, ela vai permear realmente, assim, não só esses sentimentos, mas é a história realmente de vida. Então, eu não sei se ela que tinha algum caso concreto, se tivesse a gente poderia falar. Renê, se você quiser falar alguma coisa. Então, estou falando assim de forma bem geral, porque tudo que a gente faz, a gente vai estar permeando aí entre culpa e inocência. E, então, eu falei de uma forma bem ampla aí para ela. Adriana, você quer abrir seu microfone? Você quer complementar o que o Marcos falou aí? Tá chiando ouvindo um chiado, pouco. Adriana. Adriana, você consegue colocar um fone? Porque eu acho que tem alguma coisa que está fazendo um chiado. Vamos ver. Renê, você quer complementar com alguma coisa antes dela falar? Ela vai se ajeitando ali? Às vezes já até vai clareando um pouquinho mais para ela. Eu lembrei muito de uma colocação do Stephen Hausner, né, quando ele fala que o sintoma muitas vezes é da criança, né, e essa é uma afirmação que vem aí da análise transacional, né, do infantil em nós. Então, a gente está falando aqui dos sentimentos secundários e também dos adotados, ou então sistêmicos. Porque muitas vezes eu carrego uma culpa que não é minha, mas que já estava na mamãe, que já estava na vovó, né? E aí a gente, né, Marcos, quando a gente trabalha com essa questão de herança, quando a gente trabalha com a questão da passagem, né, daquilo que vem da família, famílias tradicionais, né? Muitas vezes a gente tem peso, né? E a pessoa, e vocês vão encontrar isso nas obras de Shakespeare, a pessoa ela fala de um fardo e ela fala, olha, eu não consigo usufruir da vida, tal, porque eu já nasci, e aí com aspas bem grandes, tá? Amaldiçoado com essa fúria, com essa vingança, com essa culpa, né? Então, a culpa pode ser algo que é biográfico, né? Ou seja, aconteceu comigo, ou sistêmica, né? Algo que já vem vindo, né? Inclusive, a gente tem exercícios, né, dentro das práticas sistêmicas, para trabalhar esse fardo, né? Ou seja, depositar esse fardo de volta aos pés de papai e mamãe, de vovô e vovó. Eu aprendi isso com o William Manley e também com a Elizabeth Ferrari, né? Um dia a gente pode até entrar nesse tema específico e, de repente, fazer um exercício aqui, porque recentemente eu vi esse exercício sendo feito online e não é que deu certo, né? Então, dá para fazer. Mas é só para complementar essa fala do Marcos, né? Que também tem essa coisa do sentimento que eu trago do meu sistema. O Morro dos Ventos Uivantes traz bastante isso, essa história do Morro dos Ventos Uivantes, ou então a Montanha Mágica de Thomas Mann. Ou seja, é um sentimento que permeia todos os membros da família e aquela coisa, para manter minha boa consciência, eu carrego, né? Eu permaneço pertencendo ao meu sistema, me mantendo nesse transe. E esse transe, às vezes, tem um nome. Culpa, muito comum, vingança, ódio, né? E assim vai, né? E aí a gente pode, logicamente, como o Marcos bem falou, se a gente tiver uma situação específica, aí dá para a gente, de repente, esmiuçar um pouco mais. Senão, a gente corre o erro de repente, fazer uma teoria geral aqui, e não existe uma teoria geral, né? Ela é do caso a caso. E realmente, assim, né, ficar teorizando também não é esse o objetivo desse trabalho, né, que o Bert trouxe para nós, assim, que é justamente a partir dessa vivência. E eu estava lembrando, agora o pessoal vai querer fazer o exercício, Renê, estão falando ali, ó, seria ótimo fazer esse exercício. Quanto tempo você precisa? Mas olha, estava falando sobre culpa. Marcos, se puder, chega no grupo semana que vem, a gente começa com o exercício. Se todo mundo topar,
A gente começa com esse exercício. A gente deixa isso na mão da Larissa. A Larissa ela vai decidir se pode ou não pode. Olha, Larissa, você. Eu já digo que sim, mas Aí também... pode sim. Ó, mas aí, ó, tô vendo todo mundo falando sim, sorrindo, dando joinha. Perfeito, Ótimo. Renê. Ó, Renê. Tá, ó, vou dar um joinha aqui, registrando Marcado, joinha. então, para o próximo encontro começar Tá marcado. com Tá marcado. A gente vai o começar por exercício. aí, depois a gente vai para a leitura. E aí, Combinadíssimo. complementando só, A Adriana Adriana. conseguiu, a Adriana Ninja, ela trocou de equipamento. Olha! Eu só aqui de olho nela, só que, mas é porque veio aqui para autorização, né, para entrar na sala, eu falei, nossa, será que é a Adriana essa aqui? Não é que é ela trocou equipamento, já está aqui, ó. Legal. Adriana, só complementando para você e depois abre seu microfone, essa questão da culpa e inocência, né? E essa semana passada, por exemplo, uma pessoa que me procurou, e quando a gente ia olhar, era um grande executivo, né, de um banco, e todos os lugares que ela passava, assim, profissionalmente, ela estava bem, porque nada faltava ali com relação ao trabalho, inclusive fazia o que gostava, mas o sentimento que vinha a todo momento era: eu preciso sair daqui, eu quero sair daqui. E não sabia de onde vinha isso, né? E mais uma vez ele chegou, e agora como um executivo de um banco, e aí nós vamos ver isso na constelação, né? O que é? O que é esse sentimento aí? O que está gerando isso? E aí, só para você ter uma ideia, onde o que se demonstrou ali na constelação é que justamente esse era o sentimento do avô que não pôde ficar aonde ele gostaria, dentro do campo realmente profissional. E esse avô faleceu, e faleceu quando esse jovem ainda, né, estava ali na sua juventude, e ele ficou com essa ligação, com esse sentimento. E aonde ele ia, a maneira dele levar o avô era desse sentimento. E de repente, com a constelação familiar, a gente pôde chegar até esse avô, né? E pôde olhar para esse avô de uma outra forma, inclusive esse retorno do avô e como ele olha, quando esse neto pode ficar bem. Esse neto pode ficar. Como ele, quando diz para o avô: olha, né, você foi, e agora eu também posso ficar aqui e fazer algo de bom aonde eu estou. E aí, de repente, assim, esses sentimentos que também estavam ali presentes e aquela sensação de culpa, não é, por estar em um local onde algum outro do sistema não pôde estar, aí agora pode continuar, pode seguir. Então, essa sensação assim de culpa e inocência, ela acontece bastante dentro dos nossos sistemas, tá? Uhum. Gratidão. Isso já te responde? Responde sim. E quando você falou na questão assim, mais pontual, eu não sei se eu entendi certo quando eu estava lendo, eu não sei se é o Amor do Espírito, que diz assim que ou a gente está na culpa ou a gente está na inocência. Aí me veio assim, então no meta-sentimento, como que seria também, entendeu? Aí eu fiquei assim um pouco assim, porque a gente pensa assim que no meta você já vai para um, né, alcançou algo mais assim. Se conseguia dar um salto em relação a isso. Eu vou falar a minha impressão, o Renê depois pode falar, porque nesse campo dos meta-sentimentos é justamente você chegar nessa pura força. E aí você já não olha nessa culpa e inocência, mas naquela realidade da maneira como ela é, e o próximo passo e a força que vem para você seguir adiante. E aí isso fica menor do que essa pura força que você acessa. Uhum. Aí seria esse ir além. Compreendi. Renê? E nesse sentido, foi o que a Cristiane falou, né? Na PNL se trabalha bem essa questão do meta-sentimento, a meta-posição. Então, é um olhar sobre o sistema e também tem a ver com aquilo que a gente fala da pergunta milagrosa, né? Se não fosse assim,
como seria? Né? Como você preferia que fosse? E aí, muitas vezes, assim, o indivíduo traz isso, quer dizer, ok, eu tenho essa situação aqui, nessa situação eu me vejo, de repente, desamparado. Se pudesse ser de outra forma, como você gostaria que fosse? E se o indivíduo consegue elencar isso, ele já está evocando um recurso que talvez até exista dentro do sistema dele, de uma avó, de um avô, do papai e da mamãe. Né? Então, a gente está trabalhando também nas metapossibilidades aí. Né? E, logicamente, um vir a ser. Né? Porque se você consegue evocar ele, você consegue trazer ele para dentro do sistema. Logicamente, agora a gente também está falando do percurso. A gente sabe que muitas constelações, elas mostram movimentos internos. E esses movimentos internos, eles também precisam da decisão do cliente. E isso já não cabe ao facilitador, né? Se mostrou o campo, se mostraram indivíduos, ingredientes, situações, possibilidades, né? Ou seja, o destino foi colocado. Aí, a partir daí, vem o livre-arbítrio. Sim, não, talvez, quero, não quero. E isso a gente deixa na mão do cliente. Aí a gente fala da autorresponsabilização sobre suas escolhas. E respeitar esse tempo, né, Renê? Muitas vezes é preciso respeitar esse tempo desse cliente, não é? Que vai, muitas vezes, amadurecendo aos poucos para realmente trazer à consciência tudo aquilo que se pretende mostrar. Então, aquelas doses homeopáticas que de vez em quando a gente fala, de repente o cliente também, ele vai chegando devagarzinho, e quanto mais o facilitador permanece ali apenas como um suporte, naquela postura que a gente já falou aqui também do atuar sem agir, mas esse cliente pode chegar por si mesmo, no seu tempo, com esse devido cuidado e respeito, porque tem traumas com T maiúsculo, não é? Aqueles grandes traumas, e aqueles traumas com T minúsculo. Essa é a designação mesmo aí, tá? Que é dada, trauma com T maiúsculo e trauma com T minúsculo. E quantas vezes esses traumas afetam, inclusive, algo que está relacionado ao biológico, ao físico, né? A parte neuro. Então, assim, a gente precisa respeitar também tudo isso e dar esse suporte. E como eu comecei falando do triângulo lá dramático, aí existe também um outro caminho, que é o triângulo da compaixão. Aí a gente vai para um outro triângulo de solução e de suporte para esse cliente. Lari. Tava muito legal de ver a interação no chat aqui, a Cris respondendo e o Renê falando em seguida, e ela, Renê, eu acho que ela está sem poder abrir o microfone e a câmera dela, só queria registrar aqui essa sintonia que estava tendo aqui no chat, e ela colocou um monte de rostinho assim sorrindo. Não temos mais comentários aqui no chat, não estou vendo também mais ninguém com a mão levantada aqui, Renê. A Cris está com a mão levantada. Será que ela consegue abrir? Olha ela aí. Oi, Lala. Pode falar? Pode, Cris, estamos te ouvindo. Tudo bom? É que eu perguntei para você, Marquinhos, mas acho que você não leu, para falar das lives que o pessoal aqui gosta de filosofia, para colocar, eu vou colocar aqui no grupo os temas das lives lá que vão ter de filosofia, os 18 temas. Vou colar aqui para o pessoal, aí, se quiser assistir a partir de amanhã, vou colar aqui no bate-papo, tá? Ótimo, ótimo. Coloca aí. O que você estava falando com a Lari falou assim que ficou alguma dúvida com o Renê, porque eu não sei se vocês se entenderam bem aí no chat. Não entendemos, é porque o Renê, eu estava colocando e o Renê estava respondendo exatamente o que eu estava escrevendo. Eu falei, é isso! Ah, entendi. Que ótimo. Lari, como seguimos? Viu? Deu tudo certo, como sempre. Face luz. Olha, foi vou confessar a vocês que foi um movimento, assim, realmente, e estava chegando a hora, porque
a luz acabou fazia tempo em casa, né? Eu falei, não, imagina até 8h30, né? Então tava assim, tranquilo que ia voltar, né? E foi da 8h15, 8h20. Aí eu falei, vou mandar mensagem pro Renê para ver se ele pode. O Renê tinha atendimento. Eu falei, nossa, vamos ver como vai ser. Mas que bom que a gente pôde começar. E nesse percurso também, então, essa luz chega e nada é diferente, né? Quantas vezes a gente chega para um trabalho assim, a gente chega numa constelação, imaginando estar realmente cegos, né, perdidos, sem luz, e de repente, devagarzinho, como eu disse, ao seu tempo, talvez venha um feixe de luz ali assim, que dá um caminho, mais um, e de repente as coisas vão se abrindo. Então, também pude fazer um pouquinho dessa experiência hoje. E nós te Lari, se não tiver agradecemos. pergunta... Vamos ver, vamos só confirmar. Tem perguntas, pessoal? Acho que mais não. O pessoal está registrando as reações aqui de palminhas. E a gente te agradece muito por essa entrega. Não é fácil, sem energia, sem enxergar nada direito. Com a bateria do celular, ele não falou isso, mas ele me mandou na mensagem: meu celular está com a bateria já acabando. Mas é muito incrível. Nós te agradecemos muito por isso. E com esse sorrisão, olha só, para isso, essa criatura, coisa mais linda. Agora o sorriso está fácil. O sorriso é sempre fácil, né, para nós aqui. Gratidão, Renê, também pela sua presença, seu suporte, o apoio aqui. Que bom que você está aqui conosco. E um agradecimento especial à nossa leitora, Paula Lima, que, coincidentemente, estava contando aqui para o grupo como a gente se conheceu, e ela estava chegando e falou, sou eu. Nem sempre ela consegue estar aqui no ao vivo conosco, mas hoje ela está aqui conosco e fez a leitura. Muito obrigada, Paula, que bom te reencontrar um ano depois. E obrigada a todo mundo que está aqui presente, que compartilhou, que estava aqui junto, apoiando, como diz o Renato, né, sustentando esse campo aqui de partilha e aconchego, né? Eu sinto esse grupo como um grande aconchego. Então é isso, até a próxima terça-feira, então, com o Renê, e teremos um exercício, Renê. Um exercício, Paula, obrigado pela leitura. Paula, né, teve uma leitura tão amorosa hoje, assim, com a gente aqui. Obrigado a todos. Cris, deu tempo de colocar todos os 18 lá? Eu coloquei lá, já tá lá no bate-papo, todos os temas e a data, tudo direitinho. Então... Gente, uma ótima noite a todos. Renê, meu parceiro aí, obrigado mais uma vez. E na próxima estarei aqui, então, para a gente fazer o exercício juntos. Que legal. Um beijão, pessoal. Boa noite, gente. Cuidem-se bem, até a próxima terça. Até.